Olá, meus amigos, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos no nosso canal. Nós estamos começando, na verdade, estamos dando continuidade ao nosso tempo de consagração, de oração, de jejum, e tem sido um tempo poderoso. Como eu disse ontem, eu estou sendo muito abençoado pela presença de Deus, estou sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Eu não sei como você está durante essa semana, como você está se sentindo, mas eu estou me sentindo muito impactado, muito abençoado por Jesus. E eu tenho certeza que esse é só o começo. Deus, ele tem grandes coisas para nós. Nós vamos viver grandes coisas em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso. Em nome de Jesus, vamos viver obras maiores. Ontem na oração, lá na nossa igreja, nós tivemos um tempo, à noite de oração, de 8 às 9, e nós falávamos muito sobre isso, Aqueles que confiam no Senhor, renovam suas forças e voam alto como a águia, alcançam lugares altos como a águia, as águias, voam alto como as águias. E essa palavra é muito poderosa, e essa palavra está sobre a nossa vida. Aqueles que confiam, aqueles que esperam pelo Senhor, eles têm a sua força renovada e eles atingem lugares altos. Então essa semana é uma semana onde nós estamos nos dedicando na busca, na comunhão, no jejum, na oração, na presença, no clamor, na súplica. Nós estamos confiando em Deus, dependendo de Deus, e certamente eu tenho certeza que iremos alcançar lugares altos. A nossa força será renovada, a nossa energia será renovada. Talvez o jejum para alguns possa ser um desafio. Você sente um pouco mais fraco, um pouco mais cansado, mas você vai ser renovado e você atingirá lugares altos em nome de Jesus. Amém, gente? Então tem sido uma bênção. Hoje nós estamos aqui em um formato diferente. Não estou lá no escritório, não quis ligar lá os equipamentos e acabar atrasando a nossa programação, então eu resolvi utilizar aqui o celular mesmo. Espero que ninguém me ligue, por favor, não me ligue durante a programação. Mas que bênção, gente. Se tiver algum problema, vocês podem mandar aí no chat em nome de Jesus. Pessoal, antes de nós começarmos, antes de eu falar qual que vai ser o tema da ministração dessa manhã, eu quero que você, por gentileza, se possível, certifique a sua inscrição aqui no canal. Se inscreva no nosso canal, porque é importante que você faça parte, seja inscrito aqui, para que você receba sempre os nossos conteúdos, para que você seja notificado das nossas programações. Então se inscreva nesse canal, não custa nada, faça parte, deixe o seu like é muito importante, porque assim o YouTube ele entende que o nosso material é um material relevante, é um material abençoador, não é verdade? E ele vai distribuir isso para mais pessoas. Então, deixe o seu joinha, o seu gostei, compartilhe, por que não compartilhar com os familiares, os amigos, o grupo lá da igreja, da célula, enfim. Manda esse vídeo para todo mundo e participe conosco. Nós temos um chat logo abaixo e você vai poder mandar sua mensagem, o seu bom dia, o seu a paz do Senhor, vai poder mandar a sua participação, talvez um possível pedido de oração, enfim, nós estamos juntos nessa jornada de fé, nessa jornada de oração, de consagração, em nome de Jesus, amém? Então se inscreva, curta, compartilhe e comente aqui no chat em nome de Jesus. Pessoal, nessa manhã eu quero conversar com você sobre um tema muito poderoso e tem tudo a ver com aquilo que nós já estamos trabalhando ao longo da nossa semana. Eu sei que essa semana tem sido uma semana de vários desafios, mas assim como nós aprendemos ontem, e comentamos ontem, falamos ontem na nossa programação, o justo ele enfrenta de fato diversos desafios, mas só que o Senhor os livra de todos os seus desafios. Olha que bênção. Deus ele está conosco. Nós aprendemos também na terça-feira, não é verdade, que Deus ele não nos deixa desamparados, ele não nos deixa sozinhos, ele está com a gente, nos protegendo, guardando, guiando, cuidando, mesmo que nós passássemos ou mesmo que nós venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, não existe o sentimento de medo no nosso coração, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Então, olha só que poderoso, nós estamos trabalhando muito sobre essa perspectiva de confiança, de sabermos que Deus está conosco, nós estamos falando muito sobre a importância da espera, nós estamos sendo muito pé no chão, a gente sabe, nós sabemos muito bem
que não estamos imunes ou isentos às adversidades. Muito pelo contrário, nós vamos passar sim por provações, por adversidades, mas em tudo somos vencedores. O Senhor está conosco e isso nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá força, nos faz esperar com paciência, sabe? Nós aprendemos tantas coisas nessa semana que eu estou surpreso, sabe? Eu estou impactado pelo Espírito Santo, sabe? Nós aprendemos ontem que o tempo da espera muitas vezes vai gerar no nosso coração decisões precipitadas, na verdade, ou vai gerar também o abandono, mas nada disso vai acontecer com a gente. Nós não tomaremos decisões precipitadas e nem iremos desistir da promessa, muito pelo contrário, nós vamos permanecer confiando, orando, esperando pelo Senhor, porque Ele tem sempre a melhor resposta, Ele tem sempre a melhor solução. Nós aprendemos que o tempo de Deus ele é determinado, e Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é agradável, Ele é extraordinário para nós. Então a gente não precisa ficar agitado. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e para tudo. Então a promessa vai chegar, a palavra vai se cumprir e tem sido incrível, meus irmãos. Se eu for parar para poder fazer um recap de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que foi ministrado, realmente tem sido um tempo poderoso. Não sei o que tem fixado no seu coração, mas todos os dias, todas as mensagens têm me impactado de uma forma sobrenatural. Escreva aí no chat qual foi o dia ou qual foi a mensagem que mais te impactou. De segunda-feira até hoje, quinta-feira, escreva aí para nós, pastor, olha, a mensagem de segunda-feira me impactou, ou a mensagem de quarta-feira me impactou, a mensagem de terça-feira, sabe? Qual desses dias tem mais te impactado? E hoje nós vamos dar continuidade, né? E pode ser que seja hoje, pode ser que no final da programação você fale assim, pastor, hoje foi a palavra, todos os dias foram incríveis, mas hoje eu ouvi Deus falando comigo de uma forma diferente. Então assim, eu não consigo escolher um dia, sabe, meus irmãos? Porque de fato Deus ele tem falado muito comigo e tem sido uma bênção mesmo. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre confiarmos na grandeza de Deus. Confiarmos na grandeza de Deus. Confie na grandeza de Deus. E o texto que nós vamos ler está em Jeremias, o capítulo 32, o versículo 17. Jeremias, o capítulo 32, o versículo 17, vai dizer o seguinte: Ah, Senhor, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Vou ler mais uma vez. Ah, Senhor, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Se você pode, escreva aí esse texto para que eu possa fixar aqui o seu comentário, se a Rafa estiver presente. Aleluia. Mas vou dar uma olhada aí para ver se eu consigo fixar esse comentário, ok? Olha que texto poderoso. Vamos orar? Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos desperta com alegria, com ânimo, com motivação, apesar, Jesus, de todas as dificuldades que nós venhamos a enfrentar ou que nós já estejamos enfrentando. O Senhor traz paz, traz alegria, traz sabedoria, discernimento, abre as nossas perspectivas, amplia o nosso horizonte. Que bênção que é poder ter o Senhor governando a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre tem uma melhor solução, um escape, o Senhor tem uma melhor alternativa. Nós Te glorificamos por isso. Fala conosco nessa manhã, abençoe a nossa quinta-feira, nos prepara também para a conferência de amanhã, que sejam dias marcados pela Tua glória. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então, meus irmãos, veja bem, você já parou para contemplar a generosidade de Deus, o quanto Deus ele é generoso com cada um de nós? Sabe, você já saiu do automático e começou a perceber, a prestar atenção nos detalhes que acontecem na sua vida e como isso demonstra para mim, para você, para nós,
a generosidade de Deus, os detalhes da natureza, os detalhes do nosso cotidiano, os livramentos, sabe? O nosso Deus, ele é extremamente generoso e é fácil nós contemplarmos essas pequenas coisas quando nós prestamos atenção, quando nós ajustamos o nosso foco, nós começamos a perceber tantos detalhes, tanta riqueza, e a gente percebe que isso é sinal e é fruto da generosidade de Deus. Afinal de contas, Deus, ele criou todas as coisas para a glória do nome dele, obviamente, mas ele nos colocou como a coroa da sua criação. Ele criou isso para nós, para que nós pudéssemos experimentar, conhecer, vivenciar, e isso é incrível. Certa vez o meu pai me disse, numa dessas voltas aí, ele falou o seguinte para mim: olha, Deus fez o abacate pensando em mim. Acho que eu já comentei isso com vocês, né? E ele acreditava que Deus tinha feito aquela fruta pensando nele. Ele falou assim: olha, vai nascer um rapaz lá em Belo Horizonte, no ano tal, papapá, que vai amar isso daqui, né? Então eu estou criando essa fruta para ele. E veja bem, sabe, Deus, ele demonstra o amor e a generosidade dele para com as nossas vidas todos os dias. Existem tantas coisas que nós perdemos por não prestar tanto atenção, mas quando nós ajustamos o nosso foco, a gente se sente constrangido pelo poder de Deus, pela imensidão do que ele faz, pela proporção da obra das suas mãos. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus criou é perfeito, é bom, e que todas as coisas que ele fez para a sua glória, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, ou seja, até aquilo que a gente nem enxerga, mas que está lá e que existe e foi feito para a glória de Deus. O nosso Deus, ele é imensurável, não tem como medir, não tem como descrever. E isso é um sinal de poder, de amor, mas acima de tudo é um sinal de generosidade. Saber que Jesus, ele veio aqui, ele veio ao mundo, se entregou por nós, pagou um preço pelos nossos pecados. Isso é generosidade, isso é graça, isso é favor de Deus. Então, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Deus faz tem sinais de generosidade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o Deus que é criador de todas as coisas, do céu, da terra, que domina sobre tudo e sobre todos, ele sempre terá a palavra final, ele sempre terá o controle em suas mãos. Sabe, como que um Deus tão poderoso, tão detalhista, tão perfeito, tão agigantado, ele não zelaria também pelos pequenos detalhes da nossa vida? Então esse é o ponto da nossa meditação e reflexão. Como que um Deus que é tão imenso, que é tão gigantesco, que é tão poderoso, que criou todas essas coisas, mas que ao mesmo tempo é tão generoso a ponto de se doar, a ponto de se entregar, a ponto de sofrer tantas coisas por nós? Como que um Deus que é tão grande, mas é tão humilde, que é tão poderoso, mas é tão compassivo, é tão poderoso, mas é generoso, é amoroso, enfim, como que um Deus como o nosso, que é tudo isso que nós estamos falando, deixaria de se importar conosco, ou deixaria de zelar pela nossa vida? Então, se você se entregou a Ele, se você se entregou a Ele, entregou a sua vida nas mãos deles, tenha certeza. Se você entregou a sua vida, o seu coração, a sua família, se você está comigo nesse tempo de jejum, de oração, se consagrando e dizendo: Senhor, a minha vida pertence a Ti, meus filhos, meu trabalho, meus estudos, minhas finanças, minha saúde, meus bens, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meu ministério, minha posição, meu cargo, meus títulos, enfim, tudo o que tenho é Teu. Então como que após você entregar a sua vida e tudo que existe nela nas mãos de Deus, como que esse Deus não ia zelar por você, se Ele zela por todo o universo, se Ele zela pelas coisas grandes e ao mesmo tempo pelas coisas pequenas? Está entendendo o que eu estou falando? Parece que é muito filosófico, né? Mas é uma realidade. Há muito tempo atrás, olha que interessante, gente, há muito tempo atrás, em 1975, não lembro ao certo,
uma sonda foi lançada ao espaço. E quem lançou essa sonda, né? A NASA lançou essa sonda e tudo mais. E um dos pesquisadores que estavam ali naquele projeto, participando daquele projeto, eles falaram o seguinte: olha, essa sonda está indo para o espaço para poder coletar e mandar informações, né? Para quem quisesse receber. Então, essa sonda está sendo enviada para poder coletar e enviar informações da Terra. A sonda chama Voyager, né? E aí, um cientista, um pesquisador chamado Carl Sagan, ele teve uma ideia. Ele falou o seguinte: olha, quando essa sonda passar de Saturno, nós não teremos mais como controlar os equipamentos que nós colocamos nela. A gente vai conseguir continuar recebendo o sinal, claro que agora com um tempo mais espaçado, né? Por conta da distância, mas a gente vai continuar recebendo um sinal. Se eu não me engano, no ano passado foi a última vez, o ano retrasado foi a última vez que recebemos um sinal da sonda, né? Depois de, sei lá, acho que depois de 5 anos sem receber sinal, depois de 5, 6, 7 anos, sei lá, sem receber sinal, ela mandou e agora parou, de tão distante que ela tá. Então a gente não tem nem previsão de quando vai chegar aqui mais um sinal dela. Mas enfim, então esse cientista falou o seguinte: olha, o Carl Sagan, ele falou: olha, quando essa sonda chegar em Saturno, nós vamos perder totalmente o contato com ela. Ela não vai conseguir mais, a gente não vai conseguir controlar mais essa sonda. Então o que nós podemos fazer? Quando ela chegar em Saturno, vamos virar ela em direção à Terra e fotografar a nossa casa, fotografar o nosso planeta. E assim foi feito. Quando chegou em Saturno, ela virou para trás e tirou uma foto da Terra e depois seguiu viagem. Quando essa foto chegou até nós, a foto era uma foto totalmente embaçada, totalmente preta, escura, não tinha nada. A única coisa que dava para ver na foto é como se fosse essa tela inteira aqui, ó, tudo escuro, tudo fechado, tudo assim, ó, tudo escuro. Ih, não apagou. Tá vendo? Tudo escuro. E só um pontinho preto, ó, um pontinho azul, um pontinho branco, bem no cantinho da foto. Se você pesquisar, você consegue encontrar essa fotografia. Chama Pálido Ponto Azul. É uma foto bem escura, mas com um pinguinho azul, um pontinho branco. E aí o Carl Sagan falou assim: olha, essa daqui é a nossa Terra. Por conta da água e o reflexo da luz do Sol, por conta da atmosfera, a gente consegue enxergar e identificar que esse é o nosso planeta. Mas olha só, né? Isso mexeu tanto com o Carl Sagan que ele fez um livro chamado Pálido Ponto Azul, um livro enorme falando só sobre essa fotografia e como nós somos pequenos mediante ao nosso universo, mediante a imensidão do nosso universo. O Carl Sagan, ele escreve o seguinte: olha, todos os reis, todos os ditadores, todas as pessoas que fizeram coisas boas ou coisas ruins, tudo isso que nós já vimos no nosso planeta, tudo que já aconteceu, tanto de bom quanto de ruim, tudo que você imaginar, as guerras, os conflitos, enfim, tudo isso não passa de uma poeira no universo, não passa de um pixel numa fotografia, um pontinho azul, um pálido ponto azul, mediante a uma imensidão de universo, de espaço. Nós somos nada, cara. A nossa vida é muito pequena. E quando eu ouvi a respeito dessa história, e eu estou querendo muito comprar esse livro, e quando eu vi sobre o livro, eu assisti ao documentário sobre essa matéria, né, o Pálido Ponto Azul, eu não consegui pensar em outra coisa a não ser Deus, sabe? Porque, veja bem, eu fico pensando, se o nosso universo é tão gigante, é tão poderoso, e nós somos tão pequenos, nós somos um pixel numa fotografia, eu fico pensando, cara, se o nosso universo é tão grande assim, o que dirá do Criador dele? Daquele que elaborou, daquele que fez, daquele que construiu, aquele que projetou. Isso tudo revela a glória e o poder de Deus, sabe? E nós temos que confiar nessa grandeza, porque não existe nada grande demais que Deus não consiga fazer. Afinal de contas, Ele criou todo o universo. Todo o universo foi criado por Deus. Então, o que é difícil demais que Deus não consiga fazer?
O que é grande demais que ele não consiga realizar? Nós somos uma poeira no universo e todo o universo foi criado pelo Senhor. Sabe, o que é difícil para o nosso Deus, gente? Nada é difícil para o nosso Deus. Agora, uma coisa que me deixa impactado é saber que essa poeira no universo, essa poeira no espaço, esse pontinho azul que é a Terra, né, em comparação ao Sol, em comparação a outras estrelas, em comparação a todo o universo, nós não somos nada, é só um pontinho, mas ainda assim, esse pequeno pontinho numa fotografia, esse pequeno pontinho numa imensidão de universo, sabe? Esse pequeno ponto azul, ele ainda está funcionando, ele está girando, sabe? Nós temos vida e vida em abundância, as coisas estão dentro dos conformes, tudo está funcionando. Então, como que pode um Deus que é tão poderoso, que é tão gigante, se preocupar com algo tão pequeno como nós? Meus irmãos, eu aprendi algo muito poderoso e eu quero que você guarde isso nessa transmissão. Não existe nada grande demais que Deus não consiga fazer. Talvez você está aqui nessa manhã tendo dificuldade hoje, talvez para entender a loucura que o pastor está falando, mas guarda pelo menos isso daqui, ó. Não existe nada grande demais que Deus não possa fazer. O que você acha que é difícil? O que você acha que é grande? O que você acha que é impossível? Lembra disso. Não existe nada grande demais que Deus não possa fazer. Ele criou o universo, Ele criou o sol, Ele criou a terra, Ele criou os astros, Ele criou tudo que você imagina. Não existe nada grande demais, difícil demais, que Deus não consiga realizar. Ele é Deus. Agora, não existe nada pequeno demais. Presta atenção nisso, guarda isso em nome de Jesus. Não existe nada pequeno demais que Ele não vá se importar. Porque o nosso pequeno planeta ainda está funcionando. Nós temos vida, temos alegria, nós temos possibilidades. Está funcionando, a Terra está girando. Dentro de um universo tão gigantesco, tão tremendo, essa poeirinha que é o nosso planeta está funcionando. Então, não existe nada grande demais que Ele não consiga fazer e não existe nada pequeno demais que Ele não se importe. Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com você, Ele se importa com os seus sonhos. Às vezes a gente acha que não, mas não se esqueça disso. Deus, Ele se importa com os seus sonhos, Ele se importa com os seus planejamentos, por menores que sejam. Ele se importa e Ele quer fazer parte de cada detalhe. Ele quer estar com você. Olha só que texto lindo que nós lemos. Diz assim: Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32:17. Nada é difícil demais para ti. Você pode escrever isso no chat? Escreva assim, ó: nada é difícil para Deus. Escreva isso. Nada é difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. Não existe nada difícil demais para o nosso Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele cuida de você. Ele está com você. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. Em Lucas 12, o versículo 7, ele vai dizer que o nosso Deus, ele cuida até mesmo dos pássaros do campo, os pardais, não é verdade? Ele veste as flores. Esse é o nosso Deus, que se importa com os pequenos detalhes. É muito bom quando alguém percebe alguns detalhes da nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente, por exemplo, está num relacionamento, né? Aí você faz a barba, corta o cabelo e alguém percebe isso. Você está com uma roupa nova, alguém percebe. Você fez as unhas, alguém percebe, sabe? Os detalhes, entende? Deus, ele é assim, ele repara nos detalhes, ele percebe os detalhes. Ele está nos pequenos detalhes. Ele gosta de fazer parte. Sabe, meus irmãos, eu tenho vivenciado muito isso. Então, não se esqueça. Se você se sente sozinho, se você se sente talvez perdido ou perdida, lembre-se disso. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Ele te ama incondicionalmente. E Ele cuida de você como um pai.
Ele cuida de você com grande amor, com grande graça, com grande misericórdia. Olhe para a grandeza de Deus e jamais se esqueça que Ele é o seu Pai. Não existe nada grande que Ele não faça e nem pequeno demais que Ele não se importe. Confie nele e tenha paz no seu coração. Amém, gente? Quero orar por você e abençoar a sua quinta-feira. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui presentes. Eu oro para que a tua bênção esteja sobre eles, que eles tenham uma terça-feira sobrenatural, repleta de amor, de graça, que eles sintam cada vez mais cuidados pelo Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor continue ministrando e trabalhando no nosso coração. Nos dê uma manhã e um dia abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, não se esqueça de deixar o joinha aqui no vídeo, ok? De se inscrever, essas coisas todas, tá bom? Não deixa de... Não saia do vídeo sem antes conferir se você deixou o seu like, sem comentar, sem se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, ok? E a gente se vê amanhã às 7 horas da manhã para fechar essa campanha, para fechar esse tempo de oração, que vai ser poderoso. E aí nós estaremos lá no congresso, né? Na conferência lá da nossa igreja, que vai ser sobrenatural. Ore por nós, vamos manter firmes e amanhã nós estaremos aqui às 7 horas da manhã, se o bom Deus assim permitir. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe vocês e até mais. Deixa eu ver como que eu vou fechar isso aqui. Tchau, gente. Tamo junto.